Neemias capítulo 1 e o versículo de número 3. Quem achou, diga amém. Neemias está depois de Crônicas, depois de Esdras, capítulo 1 de Neemias e o versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desespero, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos e nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembrai, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vos transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. Vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a sua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Era eu copeiro do Olha para o teu irmão do seu lado, diga para ele: por enquanto Deus vai mudar tudo. Dê a mão para a pessoa do seu lado. Vamos orar. Senhor, te adoramos, te glorificamos e exaltamos o teu nome. Eis-nos aqui para ouvir a tua voz, ouvir-nos falar conosco. Por isso, Senhor, leva-nos a um lugar de entendimento, de sabedoria, de visão, que possamos sair daqui hoje, Senhor, entendidos dos teus propósitos. Quebra o jugo, corta o arco, quebra a lança e joga os carros do inimigo no fogo. Senhor, nós nos submetemos a ti, a tua voz. Por isso, fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir nessa noite. Nós te damos liberdade, Espírito de Santo de Deus, vem sobre este lugar. Te damos liberdade, Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio nesta noite. Levante a sua mão e diga isso: Deus, fala comigo, fica à vontade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido. Se for para Jesus, tem que caprichar. Aleluia! Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Queridos, essa palavra me chamou muito a atenção hoje pela tarde. Eu estava ouvindo uma mensagem, eu costumo ouvir mensagens de homens de Deus, como a do pastor David Wilkins, Leonardo Revielli, e eu estava ouvindo o pastor David, e o que me chamou a atenção nesse texto que ele mencionava, é que muitos de nós não sentimos mais angústia pelos propósitos de Deus na nossa vida. Eu não sei se você já sentiu angústia, porque você deseja tanto uma coisa e pela ansiedade você começa a se angustiar até que aquela coisa que você quer tanto, você possa conquistar. E na verdade, querido, nada é impossível, porque quando você deseja uma coisa, ou quando você se move para esta coisa, você consegue chegar lá. Mas a primeira coisa que acontece é um sentimento de angústia, de inconformidade. Você não dorme à noite, você não consegue pensar em outra coisa, até você conseguir viver aquilo que tanto deseja. Isso precisa acontecer com a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando conhecermos a vontade de Deus, precisamos sentir essa angústia, ter esse sentimento de ansiedade, misturado com tristeza, até que haja cumprido esse propósito. Angústia é um sentimento de tristeza por não haver alcançado alguma coisa. Quando Elias vai para o deserto angustiado, isso agradou a Deus, porque na verdade, queridos, nós muitas das vezes não nos importamos com os planos de Deus. Nós nos angustiamos sim com as coisas que nós desejamos, com aquilo que queremos e não acontece, com aquilo que sonhamos. Para nós são sonhos particulares nossos. Então nos angustiamos quando não casamos, nos angustiamos quando não estamos empregados, nos angustiamos quando não temos um bem material, nos angustiamos quando não alcançamos alguma coisa que desejamos alcançar. Mas não nos angustiamos pelos propósitos de Deus que ainda não se cumpriram. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite, sobre a angústia que gera crescimento. Você só vai alcançar os planos de Deus se primeiro existir esse sentimento. Por isso que Paulo dizia: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo Jesus que quando subia ao monte chamado Getsêmani, suava gotas de sangue, devido ao pavor, a angústia, o medo. A angústia, querido, ela vai promover o crescimento na sua vida. Quando você se importa, você sofre por aquilo que se importa. Quando você ama, você sofre por aquilo que ama. Por isso você nunca vai salvar aquilo que você não ama. Você nunca vai mudar uma nação se você não amar a sua nação. Você nunca vai mudar seus filhos se você não amar primeiro os seus filhos. Eu já vi muita gente desistir de outras pessoas, dizendo: esse cara não tem jeito, ele nunca vai sair da droga, ele nunca vai largar essa porcaria, eu abro mão, eu largo mão. Mas a mãe que ama não desiste, ela continua orando. Ela continua orando, e eu vou dizer qual é o fim disso. O fim disso é a restauração, é a salvação. Porque, querido, você nunca vai mudar nada que você não ama. O
O que você ama, você chora por aquilo que ama. O que você ama, você se esforça por aquilo que ama. O que você ama, você faz sacrifício por aquilo que você ama. Esse aqui é Neemias. Ele tinha um bom emprego, trabalhava como copeiro do rei da Pérsia. De repente vem uma notícia para ele: Jerusalém foi queimada no fogo, as muralhas foram destruídas, houve miséria, pobreza, angústia no meio do povo. E a Bíblia diz, como no texto que nós lemos, Neemias dizia: eu chorava de dia e de noite pelo meu povo. Ele entra em oração, ele começa a jejuar, ele não dorme à noite. Com ele está tudo bem, o problema é com Jerusalém. Esse é o sentimento de Jesus. Você não sofre por você, você sofre pelos outros. Por isso, irmão, eu estou cansado de ouvir sobre avivamento, sobre o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, porque na maioria das vezes é sem significado real. Não tem significado real. Estou cansado de ouvir de pessoas que estão com problemas familiares, ouvir de pessoas que estão preocupadas com seu casamento problemático. Estou cansado, eu não quero mais ouvir sobre imoralidade, sobre a depravação da sociedade, sobre a corrupção, a desonestidade. Porque quando eu olho para o cenário religioso de hoje, o que eu vejo são invenções de ministérios da carne. Na maior parte não há poder, não há impacto no mundo, aleluia, não tem a presença de Deus, não existe angústia, não existe angústia, não existe sentimento. Pregamos o evangelho sem nenhum sentimento. Ensinamos as pessoas a serem individualistas, a buscar a sua bênção. Qual que é o seu propósito para esse ano? Não pensamos na unidade da igreja. Eu estou vendo o mundo entrando cada vez mais dentro da igreja, quando deveria ser a igreja se manifestando na terra. Temos igrejas cheias, a igreja cresceu, tem muita gente, mas sabe o que está faltando para a igreja? Entendimento. Sabe o que está faltando para a igreja? Entendimento. Nós temos muitos evangélicos, muitas igrejas, templos ricos, igrejas ricas, mas as pessoas são pobres, pobre do entendimento, sem visão do céu, sem visão do evangelho, da Bíblia. Meu irmão, é fácil vir aqui fazer um prosélito com as necessidades das pessoas. É fácil vir aqui pegar um texto da Bíblia, pegar uma palavra da Bíblia. Josué derrubou as muralhas de Jericó. Qual que é as muralhas da sua vida? É o desemprego? É a necessidade? É um problema no casamento? Não, hoje nós vamos fazer a oração e Deus vai derrubar as muralhas. Não é fácil fazer um prosélito com a necessidade das pessoas. A igreja precisa de entendimento hoje. A igreja precisa da verdade, da sua palavra. Eu vejo um povo nos nossos dias de hoje que não está acostumado com a palavra de conserto, de santificação, de alinhamento com Deus. Tenho pregado em alguns lugares e eu vejo pessoas assustadas olhando para mim como se eu fosse algum doido em cima do púlpito. E algumas estalam os olhos assim, fica assim. Muitas entendem, mas tem muita gente que não entende.
Tem muita gente que não quer ouvir. Eu já vi muitas pessoas levantarem no meio da mensagem e irem embora, porque não querem ouvir sobre comportamento de vida, não querem ouvir as exigências de Deus. Não, as pessoas estão acostumadas a exigir de Deus, não ser exigidas dele. E a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é requerido, cobrado. Existe alguma coisa maior do que a vida de Jesus na cruz por nós? Você nunca vai receber nada maior. Não existe dádiva maior do que essa, do que a vida de Jesus na cruz. Agora, querido, a única coisa que Deus requer, Ele requer de mim, requer de você. Por isso não existe outra mensagem a não ser aquela que requer de mim, que requer do meu posicionamento, que requer do meu comportamento, que requer da minha santidade. Eu não consigo ouvir mais qualquer um pregar, irmãos. Eu não suporto mais culto na alma. Culto na alma é aquele que massageia o ego das pessoas. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. A alma se relaciona com o corpo, mas o espírito é o que se relaciona com Deus. Por isso, quando a presença de Deus vem sobre você, Ele vem sobre o seu espírito. E você tem vontade de chorar, você tem vontade de... porque o seu espírito foi tocado. A alma não, a alma se relaciona com a carne. Por isso que Jesus disse: ó alma, come, bebe e folga, e depois disso te pedirão a tua alma, para quem tu tens preparado. Por isso o salmista disse: por que me abates, ó minha alma? Porque te perturba dentro de mim. Às vezes Deus tem que abater a sua alma, para você começar a perceber que o Espírito quer falar. O Espírito quer falar. Por isso eu não suporto mais culto na alma, onde o ego das pessoas são massageados. Nós precisamos mudar isso, irmãos. A minha angústia é pela igreja de Jesus na terra. A minha angústia é pela igreja de Jesus da terra, porque nós não temos só que evangelizar lá fora, nós temos que re-evangelizar aqui dentro. Deus está à procura de Neemias, homens que se coloquem na brecha, homens que tenham coragem de abandonar o palácio para ir até uma cidade que está em ruínas. Os homens da Bíblia, querido, eles tinham visões de Deus e depois agiam diante das visões. Eles tinham suas ações, porque um propósito claro e definido vai proteger você de se distrair. O mundo é um lugar ocupado, e se você não tem um propósito, você acaba se distraindo nesse mundo. Todos os negócios desse mundo vão tentar distrair você, para tirar você do propósito de Deus. Por isso tudo que a igreja precisa hoje é entender o propósito de Deus, entender o seu plano real, o que Deus quer de mim, qual é a minha missão, o que eu tenho que fazer, o que é certo, o que é errado, para que eu possa me manifestar. Às vezes nós vamos à igreja e depois de um culto abençoado nós dizemos: não, dessa vez tu mudaste a minha vida, Senhor. Não, dessa vez o Senhor tocou em mim, eu estou cheio da presença de Deus, nunca mais eu vou pecar, nunca mais eu serei o mesmo. Aí você vai para sua casa, no outro dia acabou toda essa historinha com Deus.
você volta a ser o mesmo mentiroso, você volta a ser o mesmo viciado, você volta a ser o mesmo adúltero, o mesmo fornicador. Porque só foi em 1h30. A sua entrega aconteceu em 1h30, 2 horas de culto, e apenas isso, e depois você volta a ser o mesmo. Irmão, Deus está à procura de pessoas que são constantes. Por isso que Paulo dizia: sede firmes e constantes. Pessoas que não mudam seus valores, que não mudam sua fé, que não mudam sua maneira com Deus, que permanecem no propósito, que quando recebem uma visão, vão até o fim com essa visão. Você acha o quê? Neemias, muitos aqui no lugar de Neemias, estava nem aí. Ado, cada um no seu quadrado. Muitos no lugar de Neemias, problema deles lá em Jerusalém. Ninguém mandou pecarem contra Deus, ninguém mandou desobedecer as leis de Moisés. Eu estou muito bem aqui, o Senhor tem me abençoado com um emprego bom, sou copeiro do rei, e sou amigo do rei. Muitos aqui agiriam assim. Não, querido, Neemias entrou em angústia. Neemias capítulo 2, e o versículo 2 do texto diz assim: e o rei me disse, olha o rei falando para Neemias: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi de sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas ao fogo? E o rei disse: o que me pedes agora? O que queres que eu te faça? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Querido, o cara estava empregado, Neemias tinha conforto, vivia no palácio, mas ele sentiu a necessidade do seu povo, porque ele era servo, porque ele era filho de Deus, ele era servo de Deus, e conhecia os propósitos de Deus. Ele tinha um emprego, mas o trabalho dele não era ser copeiro. Ser copeiro era apenas um emprego, o trabalho dele era salvar uma nação. Eu quero dizer para você nessa noite: você pode ter um emprego, não tem problema, mas esse não é o seu trabalho, meu irmão. Você pode ter um emprego, você pode ser faxineira, você pode ser empresário, você pode ser taxista, você pode ser encanador, mas eu vou te dizer, esse não é o seu trabalho, esse é o seu emprego, mas não o seu trabalho. O seu emprego vai levar você até o seu trabalho, porque de alguma forma a cidade que está assolada, destruída, esse é o seu trabalho, esse é o seu papel na terra. Ele era copeiro do rei, até ouvir que a cidade dele estava em ruína. Quantos aqui têm coragem de sair do palácio e ir até a cidade que está em ruínas? Quantos aqui têm coragem de sair do conforto, de sair da estabilidade, ir até a cidade que está destruída, que está em ruínas, que foi queimada pelo fogo, com a tarefa de reedificar, reconstruir?
Porque quando você recebe uma visão de Deus, querido, quando você sabe qual é o seu papel mediante a visão do reino, você começa a chamar a responsabilidade para si. Peraí, essa cidade está queimada, não pode acontecer isso. Peraí, aquela família está destruída, não, eu não aceito isso. Está crescendo o índice da criminalidade na minha cidade, eu não aceito isso. Você começa a comprar brigas, você começa a se colocar em responsabilidade, porque na visão do reino de Deus, nós somos os responsáveis. Porque, meu filho, se fosse só para salvar você que Jesus foi para a cruz, nós já íamos agora para o céu. Para que ficar na terra? Se for só para ter um casamento, não, pastor, eu não vou para o céu ainda, porque ainda vou casar. Se for só para casar, você casa com o Cordeiro, vai para o céu e casa com Jesus. É ou não é? Não, pastor, mas eu ainda vou ser muito rico, vou prosperar ainda muito. Se for só para prosperar, Ele te leva para o céu lá, as ruas são de ouro, de jaspe e de cristais. Imagina como são os apartamentos, as mansões celestiais. Prosperidade no céu. Mas Deus te mantém na terra, porque Ele tem um propósito com você na terra, e não é financeiro, não é sentimental, não é familiar. O propósito de Deus na terra com você é usar você, é fazer de você um discípulo e depois um mestre, é fazer de você um aprendiz e depois um ensinador, é salvar você para que depois você salve também. Aleluia! Por isso são 2 mandamentos: ganhar almas e fazer discípulo. Porque esse negócio tem que crescer. O que você aprende, você tem que passar. Se você é salvo, você tem que passar esse sentimento de salvação para quem ainda não foi salvo. E não vem falar para mim que tem gente que diz assim: missão, como é que eles dizem mesmo? Missões se fazem com os pés de quem vai, com o recurso de quem ajuda, com as mãos de quem ajuda. Não, querido, missões se faz, quem ajuda tem que ir também, quem oferta tem que ir também. Não é só ofertar, não é só ir, nós temos que fazer tudo, todas as coisas. O Senhor te chamou para um comprometimento com a terra, mas você nunca vai mudar a terra enquanto você não conhecer o céu. Enquanto você não estiver alinhado com o céu, você nunca vai salvar a terra. A nossa missão aqui é salvar a terra, salvar as pessoas dessa terra. Quantas Jerusalém você conhece que está queimada no fogo? A última vez, no mês passado, que eu fui no Sopão, eu voltei para casa angustiado, de olhar ali para Cracolândia, uma cidade queimada, destruída. Quando você ouve falar da dificuldade na África, na Índia, você sente alguma coisa? Quando alguém bate na porta no vidro do seu carro, quando aquela pessoa suja, cheirando mal, bate no vidro do seu carro, você sente alguma coisa? Ou você simplesmente ignora e segue a sua vida, ainda acreditando, Deus é na minha vida, ainda acreditando, eu sou abençoado por Deus. Você não sabe o que é a bênção de Deus. A bênção de Deus não é aqui, irmão. Ser abençoado não é ter um carro bom, ser abençoado não é ter uma casa, ser abençoado por Deus não é ter dinheiro, não é ter nada disso. A bênção de Deus, ela é incorruptível. O carro vai virar sucata um dia, a casa por aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído.
A roupa de marca vai ficar velha, vai ser comida pela traça. O tênis novo de marca um dia vai ficar velho, vai ficar furado. Essas coisas não são as bênçãos de Deus. Por isso Jesus disse: acumulei tesouros no céu, onde a traça não chega, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não destrói. É no céu, o verdadeiro tesouro está no céu. Por isso que para mim cumprir a vontade de Deus, eu preciso caminhar na terra como se fosse no céu. Jesus disse: olhe para os pássaros, eles não trabalham, eles não semeiam, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Olhe para os lírios do campo, como se vestem de beleza, de glória. Nem Salomão se vestiu como eles, porque o vosso Pai Celestial os veste assim. E vós sois mais importantes do que os pássaros e do que os lírios do campo. Por isso buscai antes o reino de Deus, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. Grave isso: o reino de Deus e a sua justiça. Tudo que nós temos que buscar é o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Você sabe o que é o reino de Deus? Você sabe o que é a justiça de Deus? Porque se buscardes o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, Deus vai cuidar de você. Eu não estou dizendo que você tem que ser pobre, eu não estou dizendo que você não pode ter carro, eu não estou dizendo que você não pode ter casa, que você não pode ter dinheiro. Não, eu estou dizendo é que o dinheiro é que não pode ter você, que o carro é que não pode ter você, que os bens que você possui não pode possuir você. O problema não é você ter as coisas, o problema é as coisas terem você. Porque quando nós vamos para a igreja para pedir coisas para Deus, é porque nós temos mais interesse nas coisas do que em Deus. Essas coisas têm você, não é Deus. Não é você que as tem, é elas que têm você. Por isso eu não posso fazer como a maioria, irmãos. E desculpa eu dizer a maioria, mas é a grande verdade. Você vai no culto, tem culto todo dia, glória a Deus. Mas você vai a segunda-feira da vitória, terça-feira da conquista, quarta-feira da reviravolta, da revanche. Só coisa material, só bênção. Eu não tenho nada contra a campanha, mas aqui na igreja não tem campanha. Eu não faço campanha. Porque eu entendo que a minha vida é uma campanha, uma vida inteira de campanha. Eu tenho que fazer 7 dias, acabou 7 dias, acabou a campanha? Não, isso são marketing. Marketing para encher a igreja, para chamar as pessoas por suas necessidades. O que você está precisando? Qual que é o seu problema? Faça uma campanha, Deus vai te dar. É isso que nós ouvimos, irmãos, e a igreja não cresce. Não cresce no entendimento, não cresce na maturidade. Igreja cheia de gente vazia. A palavra de Deus vai além do que isso. Um dia me disseram: não, pastor, o senhor prega a palavra muito pesada, precisa pegar leve, tal. Irmão, mas não tem outro evangelho, só tem esse que está aqui na Bíblia. Você quer um prosélito com as necessidades das pessoas. Você quer que eu pegue uma historinha da Bíblia para dizer que Deus vai dar igual deu Irmão, leia o Sermão da Montanha, perceba as mensagens de Jesus. Não é mensagenzinha de autoajuda, não.
Não, mas eram mensagens de construir caráter, construir uma personalidade celestial nas pessoas. Eram mensagens que transformavam a índole e a mente das pessoas, como pessoa, como cristão, como ser humano. Mensagens que ensinam a perdoar, a amar, a fazer sacrifício, a se santificar, a ser diferente do mundo. Você sabia que Jesus pregou mais do inferno do que do céu? Porque eram mensagens de alerta, de chamado. Ah, pastor, o senhor ficou chato, Fiquei. Mas não fiquei frio. Muito pelo contrário, estou cada dia mais quente, cada dia mais cheio, mais embriagado da presença de Deus, cada dia mais dependente do Espírito, cada dia mais chapado da glória de Deus. Porque a palavra de Deus, ela faz isso, ela faz você ser mais espiritual. Eu estou cansado desse avivamento de micro-ondas. Quando você recebe a visão, a primeira coisa que acontece com você, você fica angustiado, irmão. Esse é o primeiro sentimento que você recebe quando você entende sua visão. Por que você fica angustiado? Porque você vê que é difícil. Você percebe que é praticamente impossível sozinho. São muitas dificuldades, muitas barreiras, muitos impedimentos. Então você entra em angústia, você entra em pressão. Querido, todo verdadeiro servo e serva de Deus caminha debaixo de uma angústia. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado o que carrega a preciosa semente com lágrima, com pranto e com dores. Porque enquanto não vê cumprido a palavra, enquanto não vê cumprido a promessa de Deus, ele está incomodado, está angustiado. Você pode ficar velho, meu filho, mas vai ficar um velho cheio do poder de Deus, todo elétrico, angustiado, movido por uma pressão na obra do Senhor. Aleluia! Você fica possuído pela visão. Ela vai incomodar você até você agir, até você fazer o que tem que ser feito. A visão, ela produz uma paixão, e a paixão, ela vai fazer você agir. Ela produz uma ação. Por isso, querido, os homens loucos, doidos, que tiveram atitudes, é porque foram apaixonados. Primeiro foram apaixonados. Hebreus 11, no capítulo 32 de Hebreus, e no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 32 de Hebreus, a Bíblia diz que desde Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, homens que pela fé venceram reinos, escaparam da força do fogo, escaparam do fio da espada, não aceitaram livramento e morte, buscaram o maior galardão, ou seja, se arriscaram de novo. E a Bíblia diz que uns foram torturados, outros foram mortos ao fio da espada, outros foram cerrados ao meio. Mas a Bíblia abre um parênteses para dizer: homens pelos quais o mundo não era digno deles, homens pelos quais o mundo não era digno deles. O problema da igreja é que ela está procurando ser digna no mundo. O problema da igreja é que ela está procurando dignidade na terra. E a Bíblia diz que quem agrada ao mundo aborrece a Deus, quem aborrece o mundo agrada a Deus. Os verdadeiros servos, o mundo não é digno deles. O mundo não é digno deles.
Nós achamos bonitinho quando o cantor gospel vai lá no programa de televisão, abraça o macumbeiro, abraça todo mundo de todas as religiões, diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Não há Bíblia, não há palavra. Eu vou dizer para você, não existe comunhão, não tem forma de unidade, porque as trevas não podem se relacionar com a luz. As trevas não podem, e nem a luz se relacionar com as trevas. Se tem relacionamento, porque não é luz, é apenas trevas. Porque a luz não se relaciona com trevas. Mas se um dia Deus me mandar num programa de televisão, ou você, não vá lá para ficar quietinho não, irmão, vá para falar. Não vai lá para dar beijinho não, vai lá para dar Bíblia. Vai para confrontar. Mas se eu for preso, vai preso, dando glória a Deus. Se eu for para cadeia, deixa a cadeia, vai tremer, igual tremeu quando Paulo e Silas estavam presos. Vai tremer a cadeia. Mas por favor, não se misture com o mundo. Você é diferente. Seja diferente. Sabe o que me faz falar a verdade? Não é para mim ser melhor, não é para mim ser melhor do que os outros, porque eu não sou. Essa palavra, antes de pegar em você, ela pega em mim. Eu sou confrontado. Eu sou confrontado pela palavra. Eu também sou confrontado por Deus. O que me faz falar a verdade é a paixão, é o amor que eu tenho pelo Evangelho, pela missão, pelo propósito de Deus. Querido, se for para me enganar as pessoas, eu prefiro ir para o mundo, pegar 2 canos e assaltar. Se for para mim roubar na igreja, eu prefiro roubar no mundo. Se for para você entrar para a igreja, é melhor voltar a ser traficante. Se for para entrar para a igreja para enganar, para roubar, para ludibriar, melhor voltar a ser traficante. Não, eu entrei nisso aqui, irmão, com propósito. Há um propósito verdadeiro, há um propósito celestial. Procura 2 coisas na terra, apenas 2 coisas Deus procura: um adorador. Deus procura um adorador. A Bíblia diz que a hora vem, e agora o Pai está procurando na terra verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ponto. A primeira coisa que Deus procura é um adorador. A segunda coisa que Deus procura é um intercessor. Ezequiel capítulo 22 versículo 30 diz: o Senhor, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e que estivesse na brecha perante mim e por esta terra, para que eu não destrua a terra, porém a ninguém achei. Deus procura alguém que se coloque na brecha por esta nação, por esta terra. E Deus procura um adorador. Enquanto tem tanta gente buscando a Deus, Deus está procurando. Você já percebeu? Você já pensou? Imagina você sendo procurado por todo mundo. Um monte de gente tocando em você, atrás, fulano, ciclano. E você sabe que tem um monte de gente buscando, um monte de gente procurando, mas você só está procurando alguém especial no meio de uma multidão que está te buscando. Você está procurando alguém que interceda. Você está procurando alguém que adora de verdade. Eu imagino Deus assim, irmão, todo mundo na barra dele: Senhor, 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 Senhor. E Deus está só procurando, onde que está aquele intercessor? Eu estou atrás de alguém que tem sentimentos e não necessidades.
diz o Senhor nessa noite. Estou atrás de alguém que tem sentimentos e não necessidades. Saia da condição de pedinte. Você não tem necessidade. Você é filho de Deus, você é herdeiro. Pare de tratar Deus como um resolvedor dos seus problemas. Deus tem projeto, Deus tem propósito com você na terra. Assume a responsabilidade. O problema é que quando a pessoa não tem uma visão da palavra, ela não sabe. Quando você tem uma visão, você sabe o que você quer. Quando o rei perguntou a Neemias: o que você quer que eu faça, Neemias? Neemias respondeu. Ele respondeu na hora. Ele disse: Senhor, me envie de volta para a terra de Judá, para que eu possa restaurar, reedificar as muralhas, reedificar Jerusalém. Me dê cartas, me dê autoridade para entrar. É para lá que eu vou. Sabe por quê? Porque ele está possuído pela visão, a visão de restauração, de reconstrução. Então você sabe o que você quer. Não saberá até que a visão possua você, até que isso impregne no seu coração. Se você ainda não sabe, é porque você não foi possuído pela visão de Deus. Quero te dizer, querido, que a sua vida não é essa. A visão é o seu alvo. A visão de Deus para você tem que ser o seu alvo de vida. Por isso que Jesus disse em Lucas 12:15: acautelai-vos, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Jesus está dizendo: a vida não constitui em ter coisas, a vida não constitui em ter objetos, em ter carro, casa, coisa que se possui. A vida vai muito mais além. Existe uma visão, existe uma missão de Deus. Existe algo mais importante na vida do que o troféu que nós gostamos de juntar e colocar nas estantes. A visão vai além dos limites. Deus sempre vai ativar você para avançar. Se precisar recuar, Ele vai te trazer de volta. Mas a ordem sempre é avançar, desenvolver, estabelecer. Essa é a ordem de Deus. E eu vou te dizer, querido, existe um poder que opera em nós quando nós acreditamos e recebemos a visão do Evangelho. Efésios capítulo 3 e o versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, vírgula, segundo o poder que em nós opera, segundo o poder que em nós opera. Opera onde? Opera no céu? Opera na terra? Não, opera em nós. É em nós que opera o poder de Deus. Nós crescemos com uma mentalidade religiosa que acredita que Deus só nos dá o que nós pedimos. Se não pedir, Deus não dá. Essa é uma mentalidade religiosa. Deus prometeu infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se você conhece a Deus, conhecerá também o seu propósito. E se você conhece o propósito de Deus, a sua fé será alimentada pela visão deste propósito. Por isso, querido, faça uma análise na sua visão. Faça uma análise na sua visão. Se está sem visão, está sem direção.
E se está sem direção, é porque está sem comunhão, sem intimidade com Ele. Deus tem um momento certo de revelar a sua visão. Talvez para muitos seja hoje o dia de revelar a visão dele a você. Jeremias capítulo 1, versículo 4. O Senhor revelou sua visão a Jeremias nesse dia, dizendo: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei como profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque aonde quer, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou na minha boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, também para edificares e para plantares. Esse aqui foi o dia que o Senhor revelou a sua visão a Jeremias. O Senhor chama Jeremias e diz: você não sabe nem quem você é, eu sei quem você é. Eu te escolhi antes que você estivesse no ventre da sua mãe. Deus está dizendo para você: você não sabe nem quem você é, mas eu sei quem você é, porque eu te escolhi antes da sua existência, para que você cumprisse o meu propósito, para que você vivesse os meus desígnios. Eu te chamei, foi como profeta. Aí ele disse: mas eu não sei falar. E o Senhor disse para ele: cala a boca, não diga eu não sei falar, não diga isso, fica quieto, Jeremias. Você não sabe quem você é, e você não sabe nem o potencial que tem dentro de você. Fui eu que pus em você o meu espírito, o meu talento, a minha habilidade. Aonde eu te mandar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Quando você recebe a visão, você descobre por que você nasceu, e descobre o que você pode fazer. Jeremias descobriu que tinha uma habilidade embutida nele. Havia uma habilidade embutida nele. Tudo quanto Deus requer, irmão, Ele promove. Cutuca o teu irmão do seu lado, diga para ele: se Deus te chamou, Ele é responsável, Ele promove, Ele promove. Tudo que Deus exige, Ele habilita você para fazer. Se Ele mandou você pregar, não se preocupe, você vai pregar. Ele vai te habilitar para isso. Essa palavra eu recebi, irmão, Jeremias 1,4. Eu recebi de Deus quando eu tinha 16 anos. E todos os profetas na igreja diziam para mim que eu ia ser um pastor, que eu ia ser um pregador, que eu ia pregar a palavra de Deus. As missionárias, aquelas de coquezinho assim, já viu? De coquezinho, de saiam para o pé. Passava até na rua. Uma vez aconteceu na rua. Eu estava no centro de Diadema, uma irmãzinha assim, acho que é da Deus e Amor. Ela tinha um panfletinho da Deus e Amor. Ela me deu o panfleto e ela passou assim, e ela virou falando em línguas na rua e disse: Deus manda te dizer que você vai ser um varão de fogo e vai pregar a palavra do Senhor. Todos os profetas na igreja diziam a mesma coisa. E eu falava: meu Deus, então eu preciso pregar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu só sabia, irmão, sair na rua, entregar panfletinho e pedir prenda para casa de recuperação. Quando não, então eu pedi oportunidade na igreja. Eu falei: deixa eu abrir o culto. E minha mão tremia assim, o microfone ficava assim na minha mão. E eu gaguejava.
A primeira vez que eu preguei, eu travei. Ainda bem que a igreja estava vazia. Tinha umas 5 pessoas no culto, aleluia. Aí eu travei, irmão. Fiquei quieto assim em cima do púlpito, andava para lá e para cá e falava, e agora que eu vou falar? Aí o presbítero da igreja subiu no púlpito, gente, vamos fazer uma oração pelo Fabiano. Aí ele orou, Senhor Jesus, usa teu servo, em nome de Jesus. Foi aquela oração light e tal, amém, glória a Deus. E aí eu comecei a falar, então irmão, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E travei de novo. Aí o presbítero subiu pela segunda vez no púlpito. Vamos orar, irmão, vamos orar. Que eu não aceito isso não, está amarrado. E aí ele começou a orar por mim. Eu repreendo todo demônio, toda obra do diabo, eu falei, pronto, agora eu estou me sentindo endemoniado. Como é que eu vou pregar aqui, Jesus? Naquele dia eu cheguei em casa mal. Eu fui para o meu quarto chorar, envergonhado. Não vi a hora de sair correndo da igreja. Cheguei em casa envergonhado. Dobrei o joelho na minha cama. E eu comecei a chorar, irmãos. Eu falei, Deus, eu não fui chamado para isso. É mentira. Quando eu abri a Bíblia, irmão, veio aqui Jeremias 1:4. Não digas eu não sei falar, porque aonde eu te mandar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Eu quero te dizer que a habilidade de Deus está na visão. Você pode não saber, você pode não ter condições. Tem gente que diz, eu não faço a obra missionária porque eu não tenho recurso. Quem falou que você precisa de dinheiro para fazer a obra missionária? Eu quero dizer para você que o recurso está no trabalho. Você não precisa ficar rico para fazer alguma coisa. Você precisa trabalhar com o que você tem. Então o que você tem vai se multiplicar. E aleluia! Glória a Jesus! O que você precisa ter é sentimento, amor. Você precisa sentir angústia pela cidade destruída, angústia por Jerusalém queimada no fogo, angústia pelo seu filho que está nas drogas, angústia pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, pela sua cidade. Angústia pelos jovens que se prostituem nas drogas, no funk, que se prostituem nas ruas. Você só precisa ter sentimento. Jeremias, eu te chamei como profeta. Cutuca o teu irmão, chegou o tempo da angústia então. Quem foi chamado como profeta? Deixa eu ver. Chegou o tempo da angústia na tua vida. Jeremias dizia no capítulo 9 e no versículo 1 ele dizia: a minha cabeça se tornou em águas, os meus olhos se tornou uma fonte de lágrimas. Então chorava eu dia e noite pelos mortos, pelos filhos do seu povo. Quando você recebe a visão, a primeira coisa que vai acontecer: angústia, lágrima, choro, sentimento. Eu já vi pessoa bater no peito para dizer: Deus me chamou para tirar a capa. Deus me chamou para tirar a capa. Miserável, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é ministério de concerto. Vai chorar. Deus te chamou, foi para chorar. Foi para chorar, não para tirar a capa. Não é para ser melhor, não é para ser mais santo do que os outros. Não, foi para chorar.
Arabaga subriandarabácia. Habilidade virá, habilidade virá, habilidade virá. Aleluia. Quando a terra clama, a habilidade de Deus se manifesta. O chamado de Deus é estabelecido. O que quer que Deus esteja fazendo você sonhar, vai revelar habilidade em você para cumprir a tarefa. Na verdade, a habilidade, ela é um conjunto de responsabilidade. Enquanto você não se sentir responsável, você nunca vai saber o que é habilidade. Deus nunca te dará sonhos para te frustrar, irmãos. Ele te dá sonhos para fazer você descobrir através deles o que você é capaz de fazer com a habilidade que você recebeu dele. O seu potencial é revelado quando você diz sim à visão, quando você acredita na visão, quando você se move a ela. Por isso, desperte o dom que há em ti. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 6. Dom, querido, é uma coisa que você nasce com você, já está em você. Por isso que Deus disse para Jeremias: eu te escolhi antes que você estivesse no ventre. Você já nasceu com esse potencial. 2 Timóteo 1,6, Paulo diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participe das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Presta atenção aqui. Ele nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do fim dos séculos. Uma santa vocação. A palavra vocação, ela se divide em duas palavras: voca e tel. No latim se pronuncia vocatel. Vocatel. Voca e tel, palavra e Deus. Vocação, na verdade, significa a palavra de Deus. Quando Paulo diz para você ficar na vocação, ele está dizendo: fica na palavra de Deus. Não é segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Por isso, desperte o dom que há em ti. Desperte o dom que há em ti, para que você possa caminhar no vocatel, na vocação de Deus, no propósito que Deus tem para você. Por isso eu não posso vir aqui e tornar você dependente da igreja. As pessoas têm se tornado dependentes da igreja e não do Senhor. Quando eu digo para você: leva para sua casa o meu lenço ungido, porque ele cura, eu estou fazendo de você dependente da igreja. Toda vez que alguém fica doente na sua casa, você precisa vir aqui buscar um lenço. Mas quando eu digo que o poder opera em você, mas quando eu digo desperta o dom que há em ti, eu estou tornando você responsável e dependente de Deus. Responsável e dependente de Deus. Porque é isso que Deus tem para você, querido. Dom não é algo que aprendemos, dom é algo que Deus já nos deu. O estudo não pode nos dar dom. Ele pode nos ajudar a desenvolver, mas ele não cria o dom.
Por isso, querido, você não deve imitar o dom dos outros. Procure despertar o seu próprio dom. Não desperdice o seu tempo com inveja, quando deveria gastar tempo para desenvolver. Na verdade, a inveja é o maior ladrão de dom. Porque enquanto você tem inveja dos outros, como ela canta, como ela prega, como ele faz, você começa a ter inveja, você não desenvolve o dom que há em você. A inveja é um ladrão de dom. Romanos 12:6, Paulo diz: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja com dedicação e ensino; se é exortar, use o dom de exortar; e reparte, o que reparte, faça com liberalidade; e o que preside, com cuidado; e o que exercita misericórdia, com alegria. Diferentes dons dado a cada um de maneiras diferentes. Agora olha aqui a receita para você exercitar os dons. Continuação do mesmo capítulo de Romanos 12, versículo 9. O amor, primeiro tem que amar. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e pregai o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não seja vagarosos no cuidado, seja fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração, comunicai com os santos as suas necessidades e segui a hospitalidade. Aleluia. Abençoai os que vos perseguem, abençoai os que amaldiçoam, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos com coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, ninguém tornei por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer; se ele tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Não é quem me viu passar na prova, não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Não é essa mentalidade. No capítulo 12 de Romanos, ele fala como você ser um transformador, como mudar o mundo, como transformar as cidades destruídas. Depois fala de exercer os dons, e por fim fala disso com amor. Com amor. Isaías 1:17 diz: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai as causas das viúvas. Não, nós só queremos ir na igreja para procurar, para buscar as nossas causas independentes, o nosso projeto de vida. A igreja dos nossos dias é uma igreja egoísta. Nós precisamos rasgar as nossas vestes, vestir de pano de saco, colocar a boca no pó, e talvez sim haja esperança. A igreja precisa se levantar em adoração para buscar o verdadeiro Deus, não o Deus das coisas, mas o Deus de todo o universo.
Neemias responde a pergunta do rei. Ele se responsabiliza por uma terra devasta, uma terra destruída. E eu vou te dizer, a provisão de Deus é manifesta quando você entra na visão. Há 13 anos Esdras já estava lá, lutando para animar os cativos e para reconstruir o templo. Eu vou dizer para você, querido, nós não estamos sozinhos. Tem muita gente que Deus está guardando para um tempo oportuno. Elias, quando orou ao Senhor dizendo: eu estou sozinho, mataram os seus profetas, eu fiquei só. O Senhor disse: você não está sozinho. Existem 7.000 que não se dobraram a Baal e que não beijou Baal. 7.000 que estão escondidos, estão guardados. Eu vou dizer para você, tem muita gente boa que Deus está guardando para um tempo oportuno. Está chegando esse tempo, pastor, Deus está escondendo você. Pastora, missionária, ei, Deus está escondendo você. Porque quando a cortina do show se fechar, quem vai aparecer são os adoradores. Quando a cortina dos shows se fechar, a igreja está começando a entender. A igreja está começando a se levantar em entendimento. A igreja está começando a se levantar. Uma nova igreja. Existe uma igreja dentro da igreja. Existe uma igreja dentro da igreja que não sujou as suas vestes, está ataviada com linhos finos. Existe uma igreja que entendeu. Você vai ver muitas substituições. Deus está substituindo o santo do profano. Deus está substituindo Eli por Samuel. Deus está substituindo Saul por Davi. Está havendo substituições. Se prepare, a cortina vai fechar, o show vai acabar, e o que vai sobrar são os verdadeiros adoradores que o adoram. Deus está guardando você, está guardando, está separando. Ramandaramaga Surya Arabadorovoki Andaraia Alamanchui. Você só precisa ter sentimento. Ame, 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 ame. Ame, faça o bem ao máximo de pessoas que você puder. Ame com todas as forças que você puder. Por quê? Porque Deus está guardando você. Carrega essa cruz. Carrega essa cruz. Vai até o Gólgota. Com isso, suba ao monte, ore, ore, jejue, dizendo: Deus, eu não aceito a minha terra, a minha família, a minha cidade. Jejue pela sua nação, jejue pela sua casa, jejue, se necessário, sue, suor de sangue, promovido pela angústia, pela intercessão de quem ama, pela intercessão de quem ama. Xarabadagadarabaxa, aralabashuriacandarabá, aralabashuriandaraia. Existe uma igreja que não procura entretenimento, mas procura a palavra, procura o caminho, procura a palavra, a missão, a verdadeira missão do reino. Se coloque de pé.
Você só vai salvar o que realmente ama. Por isso a obra de Deus só terá resultado se primeiro existir amor. Angústia de quem ama. Deus te chamou como um Neemias. Deus te chamou como um Neemias. Neemias, de copeiro a governador, de copeiro a libertador. Você vai reconstruir o que foi destruído. Vai reconstruir o que foi destruído. Você é o canal de Deus para esses dias, para os últimos dias de Jesus na terra. Ore calamandaraya, Ari clama subriandarabashuriandaraia, Ari calabasubriandarabashuribidécia. Aleluia. Levante as suas mãos para adorar. Tiago, vem aqui, Tiago, vem aqui, Tiago. Ari calabadara subriandarabahai. Levante as suas mãos para adorar. Levante as suas mãos para adorar. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Espírito Santo. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Ore alabacalarabachuriandaramai, urabacandarabasubriandarabachá. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Renda-se a Ele, renda-se a Ele. Renda seu coração a Ele. Renda seus sentimentos a Ele. Oh, oh, adore, 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 adore. Eu sei que você recebeu de Deus a visão. Fale com Deus. Ori alabacandarabaha, ori clabasubriandarabaha. Abba, vem Abba, vem Abba. Oh Abba Pai, Abba Pai. Nós queremos a Tua presença. E entro nela. Limpa, Senhor. Limpa os nossos corações. Eu quero ver Tua glória, como viu Moisés. Relances de luz. Quem nunca falou em línguas de fogo, comece a falar agora. Sons de trovão. Levante as suas mãos e aplauda o Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.